Agora, senhoras e senhores, eu devo registrar algo aqui. Diga. Pessoal. Este programa sempre foi um programa muito masculino. Muito. Sim. Isso é verdade. Sim, muito Nossa, masculino. heterotóxico. É heterotóxico. É machista ao extremo. Lá vem ele. As mulheres, Macho escroto. as mulheres, as nossas ONGs. Isso. Lembra as nossas Lógico, ONGs? até fechou. Fechamos, precisamos fechar a ONG. Fechou, porra. Porém, sempre que eu digo, a fé é importante Sim. e você ter Deus. Nossa. Por quê? Porque Deus colocou ele no nosso caminho. Que Hoje, homem. mulheres, mas muitas mulheres, ligam o rádio exatamente neste E horário. um fenômeno incrível. É um fenômeno. Ele tá mandando carta pra Jovem Pan. Neste horário, Manda um calcinho. neste horário, ligam o rádio. Imediatamente, quando termina o segmento, desligam o embora. rádio. Mas não importa. Tudo bem, é o período Porque agora, delas. senhoras e senhores, aqui, além de tudo, tem um advogado, Isso. um excelente profissional, Grande homem de família. destacando na Jovem Pan News e vem aqui graciosamente nos brindar com o seu talento e o seu conhecimento. Para as principais notícias desta quarta-feira, aqui está o nosso Marco Antônio Costa, o Superman da Jovem Pan News. Reginaldo tocando esse tema. John Williams. Do tema de John Williams, um grande clássico do cinema. E as notícias com Que homem. Marco Antônio Costa. Que você não xará. É um bíceps. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Milho. Boa tarde, Desculpa. mulheres. Eu fico... Não, Fala, manda boa tarde, mulheres do meu Brasil. Olá, mulheres. Manda um olá, mulheres. Não, sem graça. Sem Perdão. Deixa o exagero. Superman ali, vai. Talvez Olá, eu mulher. tenha sido um pouco jocoso. Por quê? Não, porque Satírico. Pode parecer uma graça, Pode mas parecer na uma verdade é graça. enaltecer o trabalho do cara. É impressionante, bicho. mas é verdade. Isso que eu estou Que falando. bom, Não, eu fico feliz. Minha mãe tá louca. Minha mãe. Minha mãe não Dona escutava, Zuza. mas Ei, Dona ei. Vera Fora de Zuckerman. si. Falou, quem que é esse lindo? Não, obrigado. Assim, Ele tá eu sem fico graça. feliz com a repercussão. O trabalho aqui, graças a vocês que deram esse espaço. Então, eu adoro. você que veio. Você A sua Você. beleza abriu Não porta. tem nada da gente. E toma bastante espaço. Não é gente só aqui o Precisa rosto. agradecer bonito, também, né? porque depois da bolada nas costas a gente sabe como é que é. E aqui, então, Emílio, eu trouxe pra vocês. Eu vou fazer uma rajada de notícias hoje. Quero arranjar de laser. Manda bala. Polêmicas. Notícias polêmicas. Vamos lá. Aliás, daqui a pouco tem o Paulo Figueiredo hoje. Também falar do Daqui a pouco tem Lula, o Paulo chapa Figueiredo. tênis. E algo que foi muito discutido no nosso papo da última semana foi a respeito da Disney, Exatamente. da lei do DeSantis, que é o Exatamente. governador de lá. Muita gente discutiu isso na internet sim. e esse é o nosso objetivo. As pessoas Refletirem. refletirem, um dar sua debater, ver opinião. onde é que está o negócio. Para isso que a gente serve. Exato. Não é isso? O começo de uma discussão, nunca o fim dela. Isso. Então vamos lá. A primeira manchete que eu trouxe aqui é sobre o veto do Bolsonaro à intitulada Lei Paulo Gustavo, uma lei que tratava de uma destinação de quase 4 bilhões de reais do cofre federal para o ambiente, para o setor cultural. Esse veto foi realizado agora na terça-feira, né? A divulgação foi feita pela Secretaria-Geral da Presidência e o veto foi publicado hoje na edição do Diário Oficial da União. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, esse projeto, a lei, enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência. Óbvio que o Congresso pode tentar derrubar o veto, mas aqui, Emílio, eu gosto de apontar algo que é constante. O Daniel sabe o que eu vou falar agora. Eu não sei, mas eu vou É saber. constante nas mídias, na velha imprensa. O quê? Eu abro na Folha. Primeira coisa que eu vejo na Folha, Emílio. O que você viu? Mãe do Paulo Gustavo acha Já tá bravo, gente. ridículo. Não, eu vou tentar me acalmar. Mãe do Paulo Gustavo acha patético, acha ridículo o veto do presidente. Assim, com todo respeito ao Paulo Gustavo, lei não tem que ter nome, lei não tem que ter nenhum tipo de intitulação, porque isso causa uma espécie de confusão mental na cabeça das pessoas. As pessoas acham que é uma rixa pessoal Exato. do presidente com o Paulo Gustavo. Porque a manchete tem a foto dele. E a manchete tem a foto dele, então você mistura tudo. E comunicação não é só a manchete. Já vira homofobia, já. Exato, semiótica. Então você está misturando um monte de coisa e a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de dinheiro destinado à cultura. Quem aqui acha, toda hora a gente está trazendo algum tipo de informação denunciando que o Estado é incompetente
incompetente na gestão de recurso público, seja por conta de corrupção, seja por conta de ineficiência pura, de falta de mecanismos de incentivo para que empresas estatais, para que o setor público consiga desenvolver uma atividade adequada, pelo menos aos anseios da população. E o que a gente vê é essa politização por meio desses órgãos de comunicação com relação a uma situação. Quem quer saber o que a mãe do Paulo Gustavo acha a respeito disso? Por que a Folha coloca na capa, na página frontal lá, você vê a entrevista que algum repórter faz? Então tem um caráter demagógico e eu espero que as pessoas consigam, com o tempo, gradualmente, ler essas entrelinhas. Porque isso é uma entrelinha. É eu que estou trazendo aqui. Eu acho sacanagem usar a política. A política. Eu acho sacanagem um político usar um cara que o Brasil inteiro gostava, um talento. Pra cacete. Um puta cara talentoso e tal. Sim. Usar ele que faleceu. Sim. Faleceu de Covid, teve uma. A gente acompanhou. Ele morreu, acho que no meio do Covid. Usar ele politicamente para ganhar voto. Isso eu acho. Então, não tinha. Mas é política, né? É política. Mas pra que seria esse dinheiro? Você consegue destrinchar pra gente exatamente o que vai fazer? Porque teve a pandemia, muita gente ficou sem emprego, então, nesse setor também. Segundo eles, era um estímulo ao setor audiovisual, ao setor do teatro, mas assim, o governo já criou um mecanismo de incentivo, de destinação de verbas públicas para pessoas físicas, que é um dos maiores do mundo, de transferência de renda. Isso daí seria dinheiro a mais, a pretexto de ser para o setor cultural. Sinceramente, Daniel, não tem que ter dinheiro, principalmente destinado do governo para a cultura. Para mim, isso daí morreu no século XX. Esse negócio de ficar... você pode ter uma lei de incentivo, até concordo que aí serviria de alguma forma para você estimular. Agora, mais dinheiro a pretexto da pandemia, eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Você já tem um mecanismo aí, que é a transferência de renda direta para os brasileiros e no CPF deles. Então, que bom que foi vetado. É isso aí. Né? É isso aí. Se é para dar, tem que dar para todo mundo. Não é para o setor. O garçom... Isso aí. O garçom não ganha. Sim. O garçom se ferrou também. Mas ele não é famoso e não consegue ficar pressionando. Mas ele não tem ninguém para colocar fora. Tá certo, é isso. A merendeira da escola. É isso aí. É isso aí. Os caras que fecharam as lojas aí do Calcinha. A tia do Dogão. Mas aí não tem dinheiro para tudo. Se é para dar, já foi todo mundo. Que foi o auxílio emergencial. Por isso que subsídio é complicado, porque você está fazendo os outros pagarem por aquele que você beneficia. A carga tributária do Brasil não diminuiu o percentual de PIB. Diminuiu a arrecadação por causa da pandemia. Mas o percentual de carga, aliás, nunca diminuiu na história. Nenhum governo pegou uma determinada carga na história do Brasil e entregou com uma carga percentualmente menor. Nunca. Muito triste. Muito bem. E aqui tem uma questão que depois parece que o Paulo Figueiredo vai falar a respeito, então eu vou deixar só encapsulada, que é o Lira votar a urgência do projeto de lei das fake news nessa quarta-feira. E o fato dele ter se reunido recentemente com o Fachin e com o Alexandre de Moraes. O Fachin é o atual presidente do TSE, Alexandre de Moraes que vai presidir o TSE a partir de agosto. E, Emílio, o meu receio, a gente fala toda hora na Dirce, aqui no Ambiente do Pânico, sobre o que é democracia e o que é ser antidemocrático. Eu juro que eu não consigo entender esse protagonismo político de ministros do Supremo Tribunal Federal no ambiente eleitoral e mais, avançando sobre assuntos legislativos. Eles estão querendo pautar uma série de assuntos legislativos. A gente já falou do Lewandowski presidindo um grupo para poder fazer aí a nova lei de impeachment. A gente está vendo essa atuação bastante efusiva do Fachin, falando em combate à desinformação. Inclusive, os nomes me assustam. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Quer dizer, eles ainda estão querendo dizer o seguinte, não é eventualmente aqui para uma eleição. Eles querem dar uma conotação muito, muito perene para isso daqui. Então, me assusta, mas a gente vai tocar nisso daí quando o Paulo Figueiredo entrar. Até bom, porque eu quero ouvir a perspectiva dele dentro do ambiente lá dos Estados Unidos. Junto com isso,
a opinião pública acha, e ela acho que comunga de alguma forma da nossa visão, que o STF tem tido uma atuação ruim ou péssima, 43%, de acordo com o Poder Data, apontam essa piora na avaliação da Corte, do Supremo Tribunal Federal, exatamente por isso, né, Daniel? Por quê? Porque eles começam a entrar na seara política, na seara do executivo, então eles começam a levar esse tipo de repercussão negativa. Que mas você é um grande advogado. Doutor, você sabe que o juiz... Associados. Mas eu já falei com vários colegas meus a respeito disso. O juiz não pode dar ouvido para a opinião pública. Exato, o juiz não dá. Tanto que eles estão tão encastelados com relação a isso que causa... Todo mundo fica espantado com esse tipo de atuação. É como se eles não... Eu não vou nem entrar no mérito se eles escutam ou não Pânico, ou se alguém volta deles e escuta Pânico. Mas ainda assim, bem que eles não. Ainda bem, né? Ainda bem. Deixa assim, senão a gente... Mas estão escutando mais um. Mas sai preso daqui. Só estão escutando mais um. Mas Vem zicar, gente. Não ouçam. Mas eu fico pensando, né, o que se passa na cabeça deles, porque... Vamos fazer um paralelo aqui com essa última notícia. Pacheco afasta a possibilidade de abrir impeachment de ministro do STF. E daí tem uma transcrição dele. Esses acirramentos, por vezes criados artificialmente para poder desviar foco, fazer cortina de fumaça ou criar discurso eleitoral, não calharão no Senado Federal, porque nós temos compromisso com os problemas verdadeiros e reais do Brasil. Ou seja, aquilo que eu e várias pessoas que eu conheço, não só do setor jurídico, mas no âmbito econômico também, que consideram uma prioridade o impeachment do Alexandre de Moraes por N fatores, eu acho uma prioridade. Na pauta política nacional é uma prioridade. Existe um problema entre os poderes, eles não estão harmônicos. E quem preponderantemente contribui para essa falta de equilíbrio e harmonia tem sido hoje o Alexandre de Moraes. A figura dele acho que indiscutível. Não é nem questão de direita e esquerda, é mais uma questão de posicionamento sobre o que um ministro deveria agir ou como seria a atuação dele dentro da liturgia do cargo. Mas ele não vê isso daí, ou ele finge que não mas vê. Eles não estão tentando botar ordem no galinheiro? O Pacheco? Não, o STF. A Suprema Corte não está tentando... botar olha, precisamos organizar o galinheiro. O galinheiro tá muito confuso, o galinheiro muita gente querendo mandar. Muita gente, então precisamos organizar agora, este é engraçado, galinheiro. né? Que você mesmo falou, eles não foram eleitos. Então, os não eleitos estão querendo botar a ordem no galinheiro fora da regra do jogo. Emílio, tem que ficar muito claro pro afegão médio, como você gosta de falar. Não ter regra no jogo você tá no meio de uma final de um jogo de futebol agora, Palmeiras e São Paulo. Aí o Emílio é o goleiro do Palmeiras, ele pega a bola com a mão, vai correndo até o gol do São Paulo e faz o gol com a mão. De bunda. No campo inteiro. Aí ele vira e fala, como eu dito as regras porque eu sou o juiz também, porque você é o juiz da partida, vale tudo. Mas isso é uma característica nossa desde Pedro. Desde Pedro II. Pedroca não podia. Sim. O Pedroca, ele não podia assumir. Fazer uma gambiarra. Pedroca tinha 5 anos. Sim. Só podia assumir mais velho. Com 14. Aí o cara falou, puta, tá aqui, ó. Tá aqui, Pedroca, tem 5. Só assina. Ele falou, dá uma guardadinha ali, ó. Segura um tempo. Faz um Rodrigo Maia aí, ele falou, abre uma gaveta. Já tinha gaveta essa época. É o seguinte, ele tem 5 para 15, 10 anos. A turma 10 anos a turma esquece e esconde aqui, ó. Pá! Aí escondeu, aí Pedroca assumiu. Aí foi. Então, esse é o grande problema de você não seguir a literalidade da Constituição e das regras que estão aí esculpidas no nosso ordenamento jurídico. Uma vez que você começa a transgredir, a exceção vira regra. E quando a exceção vira regra, vale tudo. Quantos anos o cara fica no poder lá no STF? Até a aposentadoria compulsória. Até você não saber quanto é 2 mais 2. Ele pode se aposentar antes. Ele pode se aposentar antes se ele quiser. Fica tanto tempo. E salvo engano, aumentou, né? Então foi para 75 anos de idade. Porra. Eu sei, mas isso aí tem que mudar tudo. Mas você vai mudar se o cara... Quem é que vai mudar o jogo? Bom, mas vamos lá. Muita discussão. Você tá muito bravo. Dá uma mais leve. Eu quero saber do Morgado, o que ele acha dessa próxima notícia, Morgado. Vamos lá. Rio de Janeiro inclui gênero não binário na carteira de identidade. Pessoas que não se identificam com os sexos masculino e feminino podem escolher a nova opção. Aí tem aqui na Revista Oeste, eles colocam no site lá do Rio de Janeiro, e tem o que precede essa inclusão aí no ambiente digital. O que precede? Do governo do Rio de Janeiro, no Detran, né?
essa inclusão, esse pedido foi feito no ano passado pela coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual, Mirella Assad, e pela defensora pública Fátima Saraiva. Segundo a Defensoria Pública, a conquista histórica se faz ainda mais inclusiva por optar pela linguagem neutra, não privilegiando termos masculinos ou femininos. Com a decisão, a pessoa que não se identifica com os dois gêneros pode escolher esse campo não binário. Mas não calma, isso no Rio de Janeiro. Não binário. No nome. O Sami pode virar Sami, a Dana? Posso. Hoje já no cartório pode. Pode, por decisão única, exclusiva dele, sem precisar judicializar isso daí a rigor. Sheila Dana. O que acontece? Qual que é o problema, Emílio? O problema é que estamos criando problemas novos. Estamos criando vários problemas novos. Emílio, Previdência Social. Sim. Você começa essa brincadeira. Você começa essa brincadeira de falar para as pessoas que elas não se identificam, é o que eu já falei. Começa a estimular esse tipo de pensamento. Gera na criança ansiedade, depressão, precoce. Então a criança começa a ter uma série de problemas já na mais tenra infância. Aí ela olha para essa situação e aí tem os oportunistas. Então tem as crianças, tem os oportunistas. O cara olha isso daí e fala, nossa, então a aposentadoria da mulher é mais cedo, então eu vou virar mulher, para fins aí de me aposentar mais cedo e contribuir menos tempo com a Previdência. Então, você começa a criar mecanismos de incentivo só perniciosos. Então, a consequência da lei que é o problema, porque, por exemplo, tem outra coisa, por exemplo, você troca o teu nome, você é uma mulher. Se você precisar fazer exame de próstata, quando você vai no SUS, é só masculino e feminino. Entendeu? Então, acontece isso, você não tem... O sistema ele não trabalha assim. Ele buga. Você faz a lei, mas buga no sistema. Lógico. Buga na aposentadoria. Sim. Se você é mulher, 5 anos antes você pode se aposentar. Aí todo homem vira mulher para ter vantagem na aposentadoria. Você vai ganhando. Porque a consequência, a lei... Quando você faz uma lei... As pessoas respondem. Quem é uma mulher aposenta mais jovem. Isso, então... E o problema que é o das meninas, da menina nadadora lá. Exatamente. Que eles estavam falando vale a pena. Sim, a Lia, que a gente repercutiu aqui, inclusive, a nadadora que chegou, que está quebrando recorde. Exatamente. E você começa a ver que essa discussão que todo mundo vira e gosta de relegá-la ao segundo plano. Isso é bobagem. Não, isso daí não é importante. Ou quando você vai e critica, alguém vira e fala, mas você é homofóbico, Samidana? Aliás, ele é. Samidana. Não, Sheila. Lógico que não. Você é transfóbico. E o problema é que qualquer coisa que você faz de interjeição com relação a esse tipo de política pública acaba repercutindo em alguns sites muito específicos, tipo Universa, do UOL, como se você fosse a pessoa mais tóxica do universo. Então, eles não têm um debate científico e sério a respeito das implicações jurídicas que podem ser geradas de decisões como essa. E tem mais ainda, o combo, né, para terminar. Tem mais uma. Lei Maria da Penha vale para mulheres trans, decide a STJ. Então, você começa a perceber que em vários setores da nossa sociedade, esse tipo de compreensão da realidade começa a permear. E as pessoas começam a ficar confusas. O relator ainda fala... faz um discurso marxista, o relator da ação no Superior Tribunal de Justiça. Ele fala que a gente tem uma cultura patriarcal e misógina no Brasil. Então, é como se tudo isso daí fosse para o bem das pessoas, mas na verdade só vai criar mais problema, porque a Lei Maria da Penha ela foi feita para as mulheres, para proteger as mulheres. Então tinha que ter uma lei para trans? Específica também, porque trans também apanha. A lei Ou você não muda a lei pelo judiciário. Você tem que mudar a lei pelo legislativo. Isso que o judiciário está fazendo é a mesma coisa que a gente critica aqui do Fachin, do Alexandre de Moraes. Eles estão jogando fora. Porque é o seguinte. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você, rapazinho. Vai lá. Uma lei, quando uma lei é feita pela democracia, ela vai ter uma discussão. Por quê? Porque você vai entrar num plenário com 501 pessoas. Exatamente. Cada um pensa do jeito. Tem o cara da direita, tem extrema direita, tem extrema esquerda, tem o progressista, tem não sei o quê. Essa discussão ela vai ser ampla. Por quê? Porque todo mundo vai discutir. Quando é um cara só que vai falar, vou fazer uma lei aqui. Tá aqui, o negócio vai ser assim. Isso, essa lei, a tendência dela é ser mais fraca. Por quê? Porque não foi amplamente... Que a cabeça de uma pessoa não foi discutida com todo mundo, entendeu? Para chegar numa conclusão, você tem que ter muita discussão. É isso que a gente propõe no nosso programa. Porém, agora estamos sendo
censurados, inclusive pelo YouTube. Quem O Pânico? Não, mais um podcast? Não, porque agora, se você olhar bem, tem uma determinação lá. Isso, das diretrizes da comunidade. Se você assistir o Pânico, nós temos uma grande audiência. Sim. Aí você vai assistir o Pânico. Depois, sei lá, se a gente tiver 100 mil pessoas assistindo, no final, quando vai ter a reprise, o robô vai analisar tudo aquilo que a gente falou, porque isso é uma lei para ver se não falamos nada que eles não que entra ou de fake news ou não sei o quê. E que daí eles diminuem o Aí eu não sei o que eles fazem, mas é uma forma... Se a gente não falar nada que afete as diretrizes da comunidade. Isso, e a gente também não sabe, Então, se você perceber bem, o que acontece? Quando termina o Pânico, sei lá, tá com 100 mil pessoas, aí ele cai para 10 mil. Aí eu acho que é um robô. Sim, né? Um algoritmo. É um algoritmo que fica analisando o que foi falado. O que foi falado e aí talvez eles cortem. Eu não sei o que. Porque tudo que a gente fala, ele gera a legenda. Então o algoritmo ele consegue pegar pela legenda a qualquer tipo de palavra. Então, Superman. Então, o bonitão. E aí você fica Tomara falando que não restringam o conteúdo por se conta a gente receber strike, você vai ter que defender. Antes. Vai lá, voando. Antes de você falar alguma coisa. Cheio de pompa. Você usa, porque você... Faz igual no texto, coloca aquele... Há possibilidade de você driblar tudo isso. Ou seja, a gente pode usar... Codinomes. Por exemplo, na minha época, o quê? Não podia falar pinto. Falava pirulito. Pinto era um grande palavrão. Aí ele falava piu-piu. Piu-piu. Então aí o nosso querido robô, ele vai falar, nossa, que gente bacana. Eles falam piu-piu e a gente está falando uma outra coisa. Então, para tudo existe uma maneira de segurar. O Pânico já fazia isso antes de isso ser modinha, né? Mandar um chucheiro. Uma coisa assim. Já fazia antes disso ser o... Mas agora é oficial. Agora é oficial. Então, tudo que é falado... E Emílio, para concluir mesmo, a guisa de conclusão. O quê? Ou a guisa. Encaminhando a conclusão aqui. Isso. Obrigado. O Samidana, ele tinha que ir nos tribunais e dar um curso sobre leitura estatística ou análise de dados estatísticos para os juízes, aí, ministros do STJ e do STF. Tem a menor vontade. Por quê? Porque eles são, de alguma forma, influenciados de maneira muito demagógica e apologista por certos dados. Então, eles falam aqui, 140 pessoas trans foram mortas em 2021. E daí eles ficam toda hora com esse discurso marxista de cultura transfóbica, cultura misógina, cultura machista, cultura do estupro, tudo eles querem relevar aí, relegar o ambiente cultural como se a sua mãe, Daniel, ela tivesse aí incutido em você valores misóginos e de estupro, que é uma inverdade, que é um absurdo. Mas quando você fala em ambiente cultural, nessas circunstâncias, você está colocando dessa forma. Então é só para... Você fala tão bonito que eu não sei se você tá xingando a minha mãe no caso. Não. Eu tô falando que é um absurdo. Não, que o assunto é sério. É um absurdo. O assunto é sério, viu, Zuzu? Pode brincar. Você tá com muita gracinha com o Paramos aí por sua causa, Para terminar, já que eu já me excedi aqui, o Lula, Emílio. O Lula. Ele, no evento que estava na CUT, nessa segunda-feira, ele pediu que... E eu vou citar o que ele disse aqui, transcrevê-lo. Aspas. Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar, não. É para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Surte muito mais efeito do que fazer manifestação em Brasília. Ele falou isso daí exatamente num contexto de... Isso daí é o que a gente fala no direito, é o discurso de ódio efetivo. Ele está convidando as pessoas a irem pressionar as famílias dos deputados de quem elas discordam. Isso daí não existe. Agora eu quero saber, se fosse eu falando isso aí, qual que seria a manchete hoje? Fala pra mim, ô Superman. Então, eu só queria trazer essa citação, Emílio, porque isso daqui é chocante. Isso daqui, em qualquer... houve nos Estados Unidos, durante a campanha do Trump, uma democrata que falou isso, salvo engano, ela era uma senadora. E ela falou isso, a gente tem que pegar o político, repreendê-lo fisicamente no ambiente onde ele estiver, se tiver com família, amigo, não importa, você tem que ir lá e de alguma forma confrontá-lo fisicamente. Isso é um convite à violência. E eu só queria denunciar isso porque me deixou transtornado. Nervoso. Pronto, só isso. Muito bem. Dito isso... Seguir o bonde ou a gente vai de... Dito isso, nós vamos
Vamos falar agora com o nosso querido Andrade. Você acha que ele não vinha? Você acha que o Andrade não vem? Você acha que ele não vem? Vamos ver o que ele está trazendo hoje aqui. O Andrade sempre está aqui. Com novidade. Ô, Superman, pode ficar aí, ó. Cuidado com o que você fala, hein, rapazinho. Agora os algoritmos estão chegando. Fique esperto aí. Os algoritmos estão chegando. Estão pressionando. Lembra dessa música do chegando, os alquimistas? Os algoritmos. Agora temos os algoritmos nos caçando. A gente precisa arrumar uma linguagem. É que nem na cadeia. A cadeia tem uma linguagem. Telefone da cadeia. Isso. A cadeia também tem uma linguagem toda especial. Chuleco, pô. Exatamente. Vou falar no Miguel.